a mãe, os pais, obrigam ela a fazer isso. Então ela está sendo coagida a fazer o que não quer. Cooperação é quando ela já entende que ela tem que fazer aquilo por necessidade. Ela não tem que ser mais coagida a fazer obrigada. Mas Piaget também concorda com Darwin no sentido que, certo que para Piaget a criança, ela aprende individualmente, dentro para fora. Seguindo os estágios. Isso, mas ele concorda também com Darwin que a criança ela tem que estar inserida num grupo social, mas não é lá dentro que ela vai aprender, que ela vai, digamos, construir a sua moral, mas ela vai desenvolver a moral que já existe dentro dela. É o inconsciente. Afetividade e inteligência na teoria piagetiana do desenvolvimento do juízo moral. Caraíbes, o notável na teoria piagetiana é que nela não assistimos uma luta entre afetividade e moral. Afeto e moral se conjugam em harmonia. O sujeito autônomo não é reprimido, mas sim um homem livre, convencido de que um respeito mútuo é bom e legítimo. Afetividade e inteligência aderem espontaneamente ao ditame da razão. Ele considera que, na sua obra, o juízo moral constitui-se um criador, movido por alguma emoção que sustenta um grande equilíbrio em relação ao ser humano. No entanto, para ele, o estudo sobre o juízo moral poderia ter sido completado por outros que se tivesse mais nos aspectos objetivos do problema. É difícil afirmar que a razão tenha total força. Ela comparece sim, sem dúvida, como condição necessária, avaliando o moral honesto, mas não é condição suficiente, porque saber não é necessariamente querer. Por exemplo, eu sei que trapacear é errado, mas eu trapaceio. Então eu sei o que é errado, mas eu faço. Sabendo que eu vou ser punida e tenho que aceitar a minha punição. Aí vem a voz da razão. A minha sã consciência e razão me permite admitir que vou ser punida e tenho que aceitar a punição porque é errado trapacear. Pois a participação da razão é o conhecimento adquirido